Isso aqui é um programa de televisão gravado com o público, com os senhores, né? Nós estamos criando um largo acervo que já está na internet, e na internet ele vai gerar uma continuidade da discussão. Especificamente esse seminário Reforma do Estado, ele irá compor com outros seminários uma sala de gestão que deve ser lançada até fevereiro ou março, exclusivamente para discutir a gestão pública também. Nós temos uma outra sala que já estamos conversando com a frente nacional dos prefeitos para discutir consórcios municipais e metropolização. Então é um conjunto de temas relevantes que, em geral, são sonegados da discussão pública por serem complexos e pelo fato de, digamos, as três instâncias de disseminação de ideias, que são os partidos políticos, a universidade e a chamada grande mídia, elas não funcionam a contento do país. Nós não temos partidos programáticos, a imprensa está, desde os anos 90, mais empenhada na leitura rápida, na chamada espetacularização da notícia, e as universidades ainda são muito fechadas. Então é a internet que está trazendo essa possibilidade de dar visibilidade às discussões e tudo mais. E vem no momento em que as discussões se tornam bastante complexas, porque o país se tornou complexo. Vamos pegar de 10 anos para cá, ou 15 anos para cá, o que mudou na escala do país é algo impressionante, todos os níveis. Uma área que eu acompanho muito, além da economia, é música. Eu sempre brinco, que antes eu conhecia todas as boas vocações que estavam surgindo em música, hoje eu já perdi a conta. Né? Qualquer lugar que você vai, nos anos 60 você tinha 4 violonistas de primeira, nos anos 70 um pouco mais. Hoje você tem, em cada esquina você vê uma molecada aí que explodiu. Nossa, a dimensão, a escala do país de hoje é outra. É outra. É como se você ficasse durante um tempão aí armazenando forças aí em várias áreas, e de repente, com a crise de 2008, todas essas forças viessem à tona. Essa questão da gestão é um tema que me preocupa desde os anos 90. No final dos anos 80, o próprio Plano Cruzado ele já tinha demonstrado como que o Brasil ainda era um país muito bacharelesco, digamos assim, como foi em outros momentos da história. Nós tínhamos aí um conjunto de economistas com alguma visão, com uma boa visão de inflação inercial, não mais que isso, e de repente esses economistas eram levados a presidências de instituições, de BNDES, de Banco Central. Aqui em São Paulo, quando vem a redemocratização, você não tinha sociedade civil. Então quem criou, digamos, a sociedade civil foi a imprensa, dando espaço aí para campanhas diretas e outras manifestações de redemocratização. Quem tinha acesso à imprensa, em geral, eram intelectuais e acadêmicos de boa biografia, muitos deles, né? Outros talvez nem tanto, mas a formação de reputação se dava ignorando totalmente a competência de cada área. Eu lembro o próprio Covas, que era uma pessoa que dava um pouco atenção à questão de gestão, ele reclamava que aquelas secretarias que tinham os intelectuais eram as que menos sabiam trabalhar com indicadores, com planejamento. Então, digamos, aquele Brasil retórico que a gente vê tão bem retratado aí no Império, no início da República, ele vigorou durante toda a redemocratização e até muito recentemente. E algumas ideias, eu percebia muito bem, digamos, no fracasso do Plano Cruzado, não apenas a questão conceitual, mas como que a questão da falta de gerência era um elemento central para não se conseguir andar dentro da administração pública. Na administração pública, mais do que na administração privada, porque na administração privada, que as empresas também eram muito desorganizadas, você tem pelo menos hierarquias mais definidas. Então é mais fácil você ver uma ordem de cima até embaixo. Mas essas visões de gestão, elas passavam ao largo de todo o processo administrativo brasileiro. Quando vem o início do governo Collor, você começa a entender a gestão, algumas empresas estatais começam a montar programas de gestão. Nos anos 90 ganha força aquela ideia de que o setor público tinha que ter a gestão empreendedora. Há algumas tentativas de organizar, especialmente o orçamento, de dar uma racionalidade no orçamento, trazendo ferramentas do setor privado.
E aí se esbarra em questões conceituais muito relevantes, né? O setor público é outra coisa. O setor público tem características políticas, regionais. Então essas primeiras experiências, que foi o Brasil em Ação, o Avança Brasil e o Brasil em Ação, o Brasil em Ação, principalmente, que pegou todo o orçamento, se consolidou em, acho que eram uns 500 e tantos programas, uma coisa megalomaníaca. Você tinha um gestor público para cada um deles, cada programa tendo que gerar um conjunto de indicadores. Era como se você quisesse dar um choque aí de gestão externa e mudar o Estado brasileiro através de um pensamento burocrático, né? E aquilo lá melhorou, não deu certo, entre outras razões, porque o ponto central do Avança Brasil e do Brasil em Ação também era você ter recursos públicos para viabilizar algumas obras, em torno daquelas obras tentar viabilizar projetos privados. E você nunca teve política de gastos no país, né? Se você se lembra, nos anos 90, a frase de maior impacto, chamados modernos, aí era o seguinte: era o contingenciamento orçamentário. Eu lembro um debate que eu tive na GV, mediando um debate entre Bresser e o Ciro Gomes, e perguntaram para o Ciro: mas como você resolveria os problemas do Brasil? Ele falou: eu ficaria plantado na frente da Secretaria do Tesouro e não deixaria passar nada. Eu estava como mediador, eu falei: Ciro, você não acha que isso vai esfrangalhar todo o orçamento público? Os desperdícios que o Brasil teve ao longo dos anos 90 por conta desses contingenciamentos não está no gibi. Mas o Brasil estava preso àquela visão financista da lição de casa. Ele está se esgotando agora, só dominou esse país durante décadas, só agora está começando a se esgotar. Que é o seguinte: basta ter um superávit fiscal para o desenvolvimento virar por si só. Então você corta a educação, corta a saúde, corta a obra no meio do caminho, todo aquele dinheiro investido vai para o vinagre, mas para você gerar um superávit. Os contadores, acho que eu estou em televisão uma época que teve uma polêmica com os economistas, falaram: pô, vocês deviam ter um pouco mais visão de contador. O contador é o seguinte: eu tenho uma estrada aqui, se eu não faço manutenção da estrada, entra como um passivo aí, entra como depreciação. O economista não. Ele cortava todos os investimentos, você não tinha uma programação de gastos, ou seja, o Ministério começava a tocar, recebia o planejamento orçamentário todo, começava a tocar uma obra X, de repente vinha o técnico da Secretaria do Tesouro, que não foi eleito, que contingenciava, cortava, aquela obra era paralisada. O prejuízo que o país tinha ali, pelo fato de você desperdiçar tudo aquilo que foi investido, o tempo que seria mais à frente para retomar, pagar multa e tudo, era fantástico, mas era visto como uma grande saída modernizada. Eu lembro nas eleições de 2002, eu recebi um livro sobre o Vicente Fox, não o Vicente Fox, presidente do México, mas o Vicente Fox, enquanto era governador de um pequeno estado lá do México, com a questão dos indicadores, a maneira como trabalhavam os indicadores e estabelecendo objetivos finais a serem alcançados. Até passei para o Mercadante lá pelo Lula, né, para o pessoal do Serra, de Ciro e tudo ali, mas os indicadores eram muito mais utilizados como um slogan do que como efetivamente um fator de monitoramento de ações públicas, né? E um outro ponto também que pegou muito no Brasil em Ação foi não considerar as características federativas brasileiras. Então, pela lógica tecnocrática, é o seguinte: você pegar uma região homogênea do Nordeste, uma região que tem as mesmas características, só que tem vários estados diferentes. Então você tratava a região como se fosse única. Só que a hora que você ia implementar, você esbarrava na questão federativa, o estado A dificultando para o estado B. São características da administração pública que você não pode varrer para baixo do tapete, né? A vantagem do Avança Brasil, e um outro ponto do Avança Brasil é que ele dava gestão, pegava um conjunto de orçamentos, pegava o objetivo final, que é importante: juventude. Quais são todos os programas ligados à juventude? Já tem uma parte aqui do Ministério da Educação, uma parte do Ministério dos Esportes, uma parte disso, uma parte daquilo, organiza aquilo, faz uma gestão, coloca um gestor público e ele vai cobrar de cada ministro aí o desempenho do seu ministério. E daí esbarrava em algo básico do setor público, que é o seguinte: o gestor está hierarquicamente inferior ao ministro. Então como que o gestor vai cobrar o ministro?
Depois nós tivemos algumas tentativas de coordenação interministerial, foi aquela Câmara de Comércio Exterior. Acho que o primeiro foi o Sérgio Amaral, que era o coordenador, tinha que coordenar várias ações do Ministério do Transporte, todas ligadas à exportação. Uma vez fiz uma entrevista com ele e falei: ministro, qual é o seu poder de persuasão aí sobre os outros ministros aí, que são hierarquicamente do mesmo nível que você? Como é que vai cobrar o ministro X? Ele falou: porque eu estou perto de Deus. Deus é o presidente da República. Então eu tenho o porrete de Deus. Eu falei: ministro, o burocrata tem um poder muito maior que é o poder da gaveta. Que era uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia. Então Deus mandava, e além disso ele tinha um Deus que não tinha nenhum interesse nessas questões terrenas, né? Eu lembro logo após aquela questão, o rombo do câmbio em 99. O Fernando Henrique estava cai e não cai, né? O Itamar deu aquele semicalote lá. Eu participei de uma entrevista com ele, se foi pela Bandeirantes, pela Cultura. E no final da entrevista eu falei: deixa eu dar uma levantadinha aqui na moral nacional, está muito ruim, né? Falei: presidente, no seu computador lá tem os sistemas aí de todas as obras públicas aí do Avanço Brasil, porque o Silveira, que montou o programa, montou em outros notes. Ele falou: não, você precisa só uma vez só o presidente entrar lá e mandar uma mensagem para o gestor, aí todo mundo vai achar que Deus está olhando, então vai estimular todo mundo. E falei: presidente, tem aqui no seu computador, eu estou ligando, tem todos os programas, você pode falar com todos os gestores. O senhor alguma vez falou com algum deles? Ele falou: não, nem liguei esse computador, mas com desprezo. Eu cheguei em São Paulo, aqui tinha alguns grandes empresários que eram partidários do Movimento pela Qualidade. Nossa Senhora, o que xingaram pelo telefone, né? O Fernando Henrique foi uma barbaridade, né? Quer dizer, tudo isso não foram experiências desperdiçadas. Foi todo um aprendizado, inclusive a questão dos sistemas que começaram a ser montados para gerenciamento e tudo mais. Nós tivemos aí um avanço em cima desse aprendizado, que foi o PAC. O PAC representou um avanço em vários sentidos. De um lado, por definir, pela primeira vez, um conjunto de obras prioritárias e tirar do contingenciamento. O segundo ponto foi por, em vez de esperar tudo pronto para colocar em prática, colocou o aprendizado dentro do próprio trabalho. Ou seja, vamos conversar e ver onde que pega. Pegava o que é? A falta de capacidade dos municípios de fazer projetos. Vamos ver como é que resolve. Problemas com o Tribunal de Contas, assim, assado. Vamos ver como é que resolve. Problemas com o IBAMA, assim, assado. E foi um negócio muito interessante, porque logo no início do PAC, o próprio Lula indicou que devia fazer uma coisa menos ambiciosa, porque obviamente o PAC seria cobrado pela opinião pública, que essa é a intenção quando você explicita programas. E aí então o chefe da Casa Civil, Dilma, disse que não, tinha que colocar uma meta ambiciosa para toda a estrutura pública ir atrás. O PAC ele define algumas coisas, muda algumas metodologias, mas sempre não institucionalizadas. Sempre do ponto de vista não digo informalidade, mas não era nada assim institucional, o que dava até uma flexibilidade para ele. Cria as chamadas salas de situação, então para cada tema você junta todos os atores relevantes, estados, a União, estados, municípios, setor privado, associações, todo mundo que tem uma contribuição a dar ao programa. Discute para aprimorar, perceber os pontos de vulnerabilidade, e terminada a discussão você define um compromisso de cada parte. Definidos os compromissos de cada parte, todas elas assinam aqueles compromissos. E fica a Casa Civil, que é o órgão mais forte, digamos, do governo, incumbido de fazer a fiscalização. E, paralelamente, foram montados modelos de avaliação em todos os níveis. Então o PAC ele traz essa ideia da gestão de projetos, que é importante. Um outro ponto relevante, ele reconhece essas questões políticas do próprio federalismo, ao repartir o bônus político de cada obra. Então nós vimos aqui em São Paulo, muitas vezes aí, inauguração de uma obra lá, o Lula, o prefeito da cidade, o Sérgio em geral fugia quando tinha essas reuniões aí, mas o Alto me retomou agora em grande estilo. Né? Então você via lá em Piracicaba o Barjas Nebre, que era ligado ao Serra, comemorando obras do PAC, e estava correto, porque sem a prefeitura você não conseguia fazer isso. Né?
Então essas salas de situação, elas ajudam a criar um novo modelo de federalismo, mas ainda muito, muito incipiente. E daí entra um novo personagem na história, que é fundamental, que não se fará mais, nada será como antes, depois da entrada desse personagem, que são as conferências nacionais. Um avanço democrático e federativo extraordinário. E muito, muito mal compreendido. Aliás, sempre que você tem essas fases de inclusão social, aí, de novas massas entrando no mercado de consumo e no mercado político, você tem todas essas resistências que são históricas, né? Outro dia eu estava conversando com o Peluso, ele lembrava que o Lombroso, aquele que identificava o criminoso pelo rosto, pelo crânio, o modelo do criminoso lombrosiano era o homem do povo. Ele estava, digamos, essas resistências à inclusão geraram aí a guerra da secessão dos Estados Unidos, geraram aqueles movimentos de tolerância na própria Europa, anos 20, 30. Então, fazem parte do jogo. Mas se for perceber, os grandes saltos que os países deram foram nesse movimento de inclusão. Os Estados Unidos, quando cria lá a grande sociedade de massa, aí no século XIX ainda, aquilo que dá as bases para se tornar a grande economia que se tornou depois, não apenas, veja bem, não apenas por aumentar a escala de produção das empresas. Isso aí é um derivado econômico. Do ponto de vista social, cria uma nova dinâmica política e social. É quando surgem aí as organizações sociais norte-americanas, o voluntariado nos municípios. Isso aí que muda a face da economia norte-americana. O Brasil está passando hoje por isso. Ou seja, nós temos aí essa criação do novo mercado de consumo, que surge aí nos últimos anos, e muda a escala. Quer dizer, o conjunto de mudanças que ele traz para o país ainda. Daqui a uns 10 anos vai aparecer aí um Caio Prado Júnior aí, um Sérgio Furtado, para poder analisar todas as implicações. Você tem o desdobramento regional aí, com a revitalização de regiões pobres, os novos centros dinâmicos da economia fora do eixo Rio-São Paulo, uma nova dinâmica política aí que acaba com a figura do coronel político, através da eletrônica, do cartãozinho que é dado aí, mas traz, por outro lado, enormes desafios, né? Como que você incorpora as demandas desse setor num planejamento? É muito difícil, não vai abrir para qualquer tema técnico aí, abrir uma discussão pública. E tem a internet, que é o outro ponto central. No fundo, se você pega, eu vou pegar são os ensinamentos dos sábios dessa lei aí, que tem a melhor entrevista sobre esses novos tempos aí, o que mostra realmente que o diabo ele é resistente porque é sábio, né? Não é, ele perdura porque é sábio, né? E ele falava, olha, você tinha dois poderes que disputavam falar em nome da opinião pública, né? O político e a mídia. Ele falou, com as organizações sociais e tudo, o poder político começou a ser questionado. Ele falou, hoje qualquer ONG que vem aqui, de qualquer tema, que tem muito mais legitimidade para falar do que o deputado X. Do ponto de vista jornalístico, o aparecimento das novas mídias mudou o quadro, já mudou hoje exponencialmente, vai mudar muito mais, né? Esse é um ponto relevante, porque os jornais eles vão gradativamente, eles fizeram a pauta, fazem a pauta até hoje. O jornal impresso ele é muito interessante porque ele é financeiramente deficitário, mas politicamente é o que ainda. Eu acho que politicamente é o que define a pauta ainda. Então os jornais são obrigados a manter, porque para estratégias comerciais e políticas a manchete do jornal ainda é que tem mais impacto. Mas a cada dia tem menos impacto. E à medida que os jornais vão para a internet, eles passam a conviver dentro da mesma plataforma tecnológica com essa fauna fantástica que emergiu aí da blogosfera. Então, veja bem, o ponto central de definição de políticas públicas historicamente no Brasil, falando desde da República lá, era a chamada mídia tradicional, que antes eram os jornais que ficavam no Rio, eixo Rio e São Paulo, e define a política econômica durante todo o século, praticamente. Depois, rádios, redes de rádio, televisão aí, nós temos aí mais, essa sala tem o nome do mais polêmico aí dos empresários
os empresários de mídia aí, que é o Assis Chateaubriand. Agora, hoje, o que você tem com a internet, você vai em algo que se pensava que os rádios poderiam cumprir, o papel que os rádios poderiam cumprir e não cumpriram, nos anos 20, que é a interatividade. Quer dizer, quando começa o rádio, os primeiros teóricos lá, os primeiros utópicos, achavam que o rádio permitiria que todos se manifestassem. Daí você tem toda uma regulamentação e você tinha também questões tecnológicas aí que impediam essa democratização. Então os rádios passam a ser parte de conglomerados midiáticos e passam a ser filtros também para as notícias. Hoje com a internet não. A internet, hoje você... Bom, desse caso, desse livro do Amaury Ribeiro Júnior aí, que não mereceu uma linha dos jornais e já é o livro mais vendido do país. Então, digamos, esse poder de fazer a agenda da parte da chamada velha mídia acaba. Mas, por outro lado, você tinha uma ordem que vigorava aí, que era essa ordem de os três poderes, a mídia fazendo esse filtro, essa mediação com a chamada opinião pública mais influente, que com todos os vícios dava uma ordem. Uma ordem que, digamos, muitos temas essenciais eram preteridos, uma ordem absolutamente incompleta, mas era uma ordem. E hoje você tem a desordem. Aquela desordem que precede uma nova ordem que vem por aí, não se sabe bem como será essa nova ordem. Mas essa nova ordem é caracterizada por uma militância cada vez maior de todos os setores. Ela vai inverter totalmente a política econômica. Se vocês verem a política econômica como é definida hoje, você tem aí meia dúzia de consultorias, o pessoal passou os bancos, não, é meia dúzia de consultorias, ligadas em geral à área de renda fixa, que define uma expectativa para manter juros altos, em qualquer hipótese. Ou uma expectativa ou um slogan. Né? A diferença dos Estados Unidos, agora quando, com a crise americana, saíram muitos filmes e livros mostrando a grande conspiração. Né? Eles pegavam prêmios Nobel, e esses prêmios Nobel endossavam teses totalmente furadas de interesse do mercado. Né? A diferença entre um país desenvolvido e um país emergente é que nós pegávamos o maiúsculo. Né? Mas então esse modelo, você criava a expectativa aqui, colocava em alguns jornais, ia para o Jornal Nacional, você moldava toda a expectativa do mercado. Colocava o Banco Central na berlinda, na fase Henrique Meirelles docemente constrangido, na berlinda, e ele endossava, acabava dando álibi para o Banco Central endossar esses juros e esse câmbio aí indecente. Com o novo modelo, o que vai acontecer? Toda associação, toda grande empresa, toda ONG, todo sindicato, ele vai estar no mesmo ambiente da internet. Com informação estruturada. E tanto com informação estruturada, vão surgir outros veículos que vão pegar essas informações e vão vai ter uma grande batalha de informação, mas em condições de igualdade. O pessoal não vai precisar mais pegar o mimeógrafo aí dos anos 70 aí para combater o jornal de grande circulação. E tudo em cima de redes sociais, em cima de redes informais que são montadas aqui, redes mais formais ali. Então, nós vamos entrar efetivamente, quando se fala a era da informação, quantos livros é sobre o que é a era da informação? A era da informação está começando oficialmente, aí começou nos últimos anos, no Brasil, quando a internet passou a marcar as grandes discussões. E em muitos sentidos são irracionais também, né? Em muitos casos você tem feito manada daqui, dali, guerras, mas os temas bem fundamentados não tem como passar despercebido. O livro do Amaury ganhou essa relevância porque era uma grande reportagem. Uma grande reportagem. Das maiores reportagens que eu já... Se não fosse uma grande reportagem, não seria levantado aí por meia dúzia de pessoas aí querendo atingir o Serra, mas morreria na praia. Né? Então essa luta daqui para diante traz para o campo político essa questão, como que você vai montar modelos de gestão do setor público capazes de abarcar toda essa dinâmica, esses novos atores regionais, sociais, setoriais que estão surgindo e redesenhando o país. Essa é a grande discussão. Você vai ter que ter os setores que quiserem participar da discussão vão ter que se aparelhar tecnicamente também.
basta o palpite. Quando você fala em lei da transparência no governo, sabe, uma lei fundamental, vai obrigar todos os entes públicos, estados, municípios, a disponibilizar a informação. Mas do outro lado, você vai ter que ter competência técnica. O dado em si não é informação se não tiver uma análise relevante de um lado. E hoje, nesses primeiros tempos, a transparência ela tem levado ao seguinte: quem é transparente leva tiro. Porque as informações não são utilizadas, são sempre utilizadas para dar tiro. Então quem não é transparente é defendido. Mas faz parte desse modelo de aprendizado. Né? E essas guerras de informação, elas ficam muito. É só ver a guerra do PAC. Né? De repente tinha lá o pessoal de Brasília que pega o CIAF, tudo lá, PAC só 5%, não, PAC 90%. E a opinião pública fica perdida. Né? Então, no caso, era o desembolso, no outro caso, eram obras. Os desembolsos ocorrem depois que as obras se completam. Então, você tinha duas informações que era simples de você explicar de lado a lado, mas que eram jogados, quando eram jogados na opinião pública, os jornais não faziam esse filtro e essa triagem. Então, isso vai obrigar, além das guerras, de cada qual puxando a brasa da sua sardinha, o aparecimento de novos veículos aí que consigam fazer a mediação. E daí como que você junta todo esse conjunto de expectativa e joga na elaboração do orçamento? A questão da gestão pública. Muitas vezes essa ideia de pegar processos e achar que resolve, pega uma consultoria, pega um determinado processo complicado, ela clareia um pouco o processo e não se resolve assim. Às vezes você tem problemas legais e burocráticos que, para serem desmanchados, dependem de conhecimento muito amplo do setor, que não é a consultoria externa que vai trazer. Recentemente disseram que podemos ganhar até 5 bilhões de ganhos na Previdência Social, lá se fizermos um trabalho de gestão. Não sai nada. O trabalho de gestão melhorava um pouco, economia de passagem aérea, conta de luz, conta de água, que são valores pequenos perto de grandes desperdícios que ocorrem com leis inadequadas, com portarias inadequadas. Então a grande discussão, até quando se criou essa Câmara de Gestão, eu achava que ia se tentar algo mais ambicioso, ou seja, fazer o que o Eisenhower fez com o Rockefeller no começo dos anos 90. Que anos 90? Dos anos 50. Em que ele incumbiu o Rockefeller de fazer uma reforma geral do Estado americano, adaptando a nova realidade econômica, redefinir funções, papéis, superposições. Nós estamos hoje numa visão de gestão no âmbito das empresas, do setor público, anos-luz à frente do modelo que existe, aquele modelo compartimentalizado. Né? Você tem o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Planejamento, agências que são um ator novo aí que surge. Né? Como que você adapta o Estado brasileiro para trabalhar de forma interministerial? Bastam esse modelo tipo PAC? Basta uma coordenação geral de uma casa civil? Eu acho que não. Eu acho que quando você trata de juventude, essas ações dispersas do Ministério da Saúde, Educação, não adianta você dar, eventualmente a gestão principal de um programa para aquele ministério mais envolvido. Quando você fala em visão sistêmica aí, os desdobramentos são vários. É só pegar o que ocorre hoje, por exemplo, com o salário mínimo. Se você pega o salário mínimo na Previdência, você tem indicadores mostrando que 55% das famílias são, de quem recebe o salário mínimo na Previdência, é a renda de família. Ou seja, você tem implicação em saúde, implicação em educação. Hoje a gente vê em segurança. Hoje a gente vê muitas tentativas de juntar, por exemplo, cultura e educação. Vemos essa tentativa no MEC, vemos aqui em São Paulo. A cultura é parte integrante da educação, mas estão em ministérios diferentes. Então basta fazer um acordo. Você consegue nesses acordos, mas será que não tem modelos institucionais mais avançados? Eu não sei, estou só colocando as dúvidas aqui. Mas, de qualquer modo, é uma ampla agenda que nós vamos ter aí para discutir, e uma agenda que agora vai ter repercussão, porque com a rede rompeu-se aquela muralha de desinteresse, não digo nem de, mas aquela muralha de desinteresse que sempre pautou essas grandes discussões públicas. Porque daqui entra interesses privados, entra interesses corporativos do setor público, entram as relações estratificadas aí de um país que até hoje não conseguiu mexer no judiciário, na transparência do judiciário. Não
conseguiu a transparência para a mídia, que devia ser o setor mais flexível, assim, porque não submetido a estruturas rígidas do setor público. Não conseguiu dar transparência para muitas agências reguladoras. E tem um ponto central: como a internet, se não vier essa transparência, não tem regime político que resista. Se continuar esse jogo de cada problema administrativo transformar em escândalo, como está ocorrendo agora, alguns relevantes, outros meramente por razões políticas aí, se não houver uma ação do governo, do setor público, ação não é inibido a crítica, mas uma ação no sentido de uma reforma ampla na maneira de trabalhar do setor público, nas formas de prestação de contas, na interlocução com a sociedade para respostas rápidas para dúvidas, na criação de indicadores, e principalmente de interlocutores que entendam os indicadores, não tem democracia que resista. Hoje nós temos aí 3, 4 anos de denúncia contra o PT. Daí sai o livro do Amauri mostrando todos os problemas de pessoas do PSDB também. Quem quiser entrar, você consegue. Você cria um escândalo de qualquer coisa. Você pega o Orlando Silva lá, o escândalo do Orlando Silva, da tapioca lá, ele dá a mesma dimensão do escândalo do Palocci ou do escândalo do Serra. Esse é outro ponto complicado, porque o poder hoje de denunciar, julgar e dar o veredito é da mídia. Se quiser transformar essa reunião num escândalo, transforma. Pega uma frase qualquer, solta aqui, tem uma reunião clandestina, não sei aonde, esquenta isso aí, e vira escândalo. Essa capacidade de escandalização virou uma política que era muito utilizada em guerras comerciais americanas, chamado assassinato de reputação, que hoje é utilizado com uma falta de cerimônia. Lembra um pouco aqueles filmes de faroeste, que você tem aqueles rapazes bêbados no bar lá, armados, daí passa alguém do outro lado da rua, atira naquele lá, pega. Então é interessante porque você tem todas essas mudanças que por si só já trazem muito ruído por todo lado, e ao mesmo tempo você tem os grandes centros geradores de informação e de notícia que estão completamente desestruturados também por conta aí de mudanças de geração que acabaram não sendo bem conduzidas. Bom, é esse conjunto de temas aí que espero que hoje a gente traga alguns conceitos, algumas ideias para poder aprofundar. Bom, muito obrigado aos senhores. Vamos partir para a primeira rodada, que é a gestão por objetivo.